Beleza, pessoal. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai meio que juntar todas as informações, porque até a aula passada, ó, a gente fez aquela tabela do Denavi-Hartenberg lá, né? A tabela dos links do Denavi-Hartenberg. Então, o que que a gente fazia? A gente tinha todas as informações aqui referentes a um link, né? Então, você tem ângulo de twist, o comprimento do link, o offset e o ângulo de junta, né? E aqui nessa tabela, algo que parecia bastante curioso, mas vocês vão entender o porquê dessa curiosidade, é que quando a gente montava a tabela, a convenção para montar a tabela é que o twist e o comprimento do link sejam referentes, se você olhar aqui no índice deles, que eles sejam referentes ao link anterior e que o ângulo de junta e o offset sejam referentes ao link atual, né? Então, se I é o número do link, alfa i-1 e a i-1 são referentes ao link anterior e DI e θi são referentes ao link atual. E parece estranho, né? Você fala, pô, mas por que que tem essa defasagem aqui, né? E hoje vocês vão entender exatamente por que que essa defasagem existe. Então, olha só, aqui a gente fez um exercício, tudo bem? E agora a gente vai para as transformações. Por quê? Porque agora a gente já sabe quais são os parâmetros de Denavi-Hartenberg, a gente já sabe montar a tabela de links, e agora a gente quer escrever a transformação do link n ao link 0, né? Ah, lembrando, o que que era o link n? O link n era a ferramenta, era o último link. E o link 0 era a base fixa do robô, né? Então, basicamente, o que que eu quero fazer quando eu faço uma transformação do link n ao link 0? Eu quero representar a posição e a orientação da minha ferramenta em qualquer ponto do espaço ali que o robô consiga atingir. Então, beleza. Essa equação ela é muito importante, pois com ela somos capazes de dizer a posição e orientação da ferramenta com relação à base inercial. Até aí, beleza. Esse processo ele é uma das partes finais da cinemática direta que veremos nesse curso. Aí, o que acontece? Aquilo que eu estava falando para vocês. Primeiro, você escreve, você gasta todo um trabalho na cinemática direta para você escrever a posição e a orientação da junta, da junta não, da ferramenta, com relação à base inercial, né? Com relação ao frame inercial. Quando você faz isso, você tem um conjunto de expressões ali, e desse conjunto de expressões você tem que tirar quais que são os ângulos de juntas dos robôs, se forem juntas revolutas, né? Ou se não, quais que são os offsets, se forem juntas prismáticas, mas quais que são os parâmetros de junta, as variáveis de junta que eu tenho que colocar para atingir aquela posição. Não só isso. Além de posições e velocidades das juntas, você tem que ter em mente de que não é só fazer um cálculo, porque a posição e a velocidade das juntas que você precisa para chegar em uma determinada posição final com a ferramenta, ela não é única, né? Acho que todo mundo consegue imaginar, mas se não conseguir imaginar, pensa o seguinte: pega o dedo de vocês, coloca um dedo sobre a mesa assim, né? Mantém esse dedo parado sobre a mesa, mesma posição e mesma orientação. Então não mexe esse dedo. Vê que você consegue com o seu braço fazer toda uma movimentação, né? Você consegue fazer movimentos, não vou dizer qualquer movimento, mas alguns movimentos você consegue fazer de forma que o seu dedo fique exatamente parado, mas você vai mexer ali seu pulso, seu braço, seu antebraço, de forma que você consiga deixar o seu braço em outras posições, mantendo o seu dedo exatamente na mesma posição e orientação. No braço robótico é a mesma coisa. Quer dizer, não é... Se fosse assim, só uma questão de falar, pô, eu tenho essa posição da ferramenta, eu preciso calcular a posição das juntas. Se fosse uma função invertível, vamos dizer assim, que eu conseguisse calcular a inversa dela e fosse algo 1 para 1, ia ser maravilhoso, né? Ia ser muito simples de calcular. Mas, infelizmente, não é.
Infelizmente, você tem diversas posições que você consegue, ou diversas combinações de valores que você consegue colocar nas suas juntas lá para obter exatamente a mesma posição da ferramenta. E aí, como é que eu faço? Né? Porque no fim das contas, como que eu vou calcular essas posições? Então você tem um outro tipo de problema que se chama cinemática inversa. A cinemática inversa, ela vai dar conta de resolver alguns problemas que a gente não vai ver aqui. Mas, por exemplo, o primeiro problema, e mais simples talvez, é a questão de você calcular as posições e as velocidades das juntas todas para que você consiga fazer uma trajetória com a sua ferramenta em uma determinada velocidade, né? Então, por mais que eu queira fazer uma linha reta a velocidade constante com a minha ferramenta, com certeza a velocidade das juntas não vai ser constante de nenhuma das juntas e muito menos, né, a posição vai variar linearmente. Essa posição ela varia de uma maneira totalmente, entre aspas, maluca, né? Mas é uma maneira aparentemente imprevisível, mas que no fim das contas você consegue fazer a sua a sua movimentação do jeito que você queria. Quando a gente está mexendo no robô, acho que algumas pessoas tiveram essa impressão. Quer ver? Deixa eu até. Tenho uma foto do robô aqui, eu vou adiantar na aula, depois eu volto. Quer ver? Vamos. Mais. Aqui, ó. Acho que muita gente reparou que essa parte aqui, esse link aqui do robô, às vezes ele faz uns movimentos estranhos, dependendo do lado que você está indo. Se você está mexendo em coordenadas cartesianas, às vezes você faz um movimento e ela começa a girar do nada, assim, faz um movimento e você fala, ué, o que está acontecendo? Por que torceu isso daqui? E é justamente esse o ponto, né? Quer dizer, às vezes você tem algumas juntas ali trabalhando de uma maneira que parece estranha. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Depois a gente vai ver isso aqui com mais detalhes. Vamos, computador. Aqui, ó. Então, esse é um dos problemas que se resolve na cinemática inversa, né? Quer dizer, eu preciso calcular posições e velocidades das juntas. O outro problema que eu resolvo na cinemática inversa é o seguinte, eu tenho várias posições possíveis para as minhas juntas que vão me dar exatamente a mesma posição e a mesma orientação da garra. Qual posição ou quais posições de juntas eu devo escolher? Se eu tenho várias que atendem a mesma coisa, né? Qual posição que eu devo escolher? Por exemplo, se você pegar aqui, ó, vamos dizer o seguinte, ó, vamos colocar aqui na tela de novo. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu tenho aqui, ó, eu estou segurando a minha ferramenta, então meu braço agora é um braço robótico. Eu estou segurando a minha ferramenta vai ser essa lapiseira aqui, certo? Então, ó, eu vou segurar minha ferramenta na mesma posição e na mesma orientação. O que eu devo fazer com o meu braço robótico para segurar isso daqui? Meu braço robótico é isso aqui, tá? O que eu devo fazer com esse braço robótico? Eu devo fazer isso daqui ou eu devo levantar o meu cotovelo assim, ó? Repara que a ferramenta está exatamente na mesma posição, mas eu quero traçar essa linha reta. Será que eu faço isso com o meu cotovelo levantado ou será que eu faço isso com o meu cotovelo abaixado, assim, ó? Eu posso fazer dos dois jeitos, como eu mostrei aqui para vocês, e o braço robótico ele vai ter que escolher um, né? Na verdade, se tem dois jeitos dentro dessa faixa aí, aqui. Se tem dois jeitos dentro dessa faixa, provavelmente existe uma faixa de valores aí onde há infinitas maneiras de fazer o mesmo movimento. Então, quer dizer, como que eu escolho isso daí? Como que a garra vai escolher? Esse é o segundo problema que a cinemática inversa resolve. E o terceiro problema que a cinemática inversa resolve é o seguinte: tem algumas juntas que têm uma mobilidade restrita, né? Aquela junta ela não gira infinitamente. Tem algumas que giram infinitamente e tem algumas que não, né? Tem algumas que vai dar fim de curso ali o robô, principalmente aquelas aqui, quer ver? Agora paciência para chegar lá de novo. Pera aí. Deixa eu ver se pelo teclado vai melhor.
Aqui, ó. Principalmente juntas assim, ó, juntas como essa junta 2 aqui, ó, ela tem um limite, ela não vai girar infinitamente aqui, né? E às vezes, dependendo da trajetória que você vai fazer, você vai atingir esse limite. Então você, né, vamos dizer que você escolheu um caminho matematicamente lá para fazer, e aí nesse caminho essa junta teria que passar por um ponto que ela não consegue chegar, que ela está no limite dela. E aí, como é que eu faço para contornar isso? Quer dizer, eu tenho que resolver um problema de cinemática inversa, e esse problema ele tem uma restrição, né? Ele tem uma restrição que a gente chama. E aí, não é só fazer a conta, não é só aplicar um método numérico simples, é um método numérico que tem restrições. Então passa a ser um problema ainda mais complicado. E a gente tem que resolver. Então tudo isso é a cinemática inversa que cuida. Mas para chegar na cinemática inversa, você tem que passar primeiro pela cinemática direta, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, para realizar essa transformação do link N ao link 0, ou seja, da pontinha da ferramenta até a base do braço robótico, a gente precisa focar primeiro na transformação, em uma transformação genérica, do link I até o link I-1. E aí depois a gente estende o conceito. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente já sabe das aulas anteriores que existe uma forma padronizada de você associar frames a links, né? Então, cada link tem um frame associado, e se eu for fazendo a transformação de link para link, ou seja, de frame para frame, eu vou chegar no meu frame inercial, na minha base inercial, que é o que eu queria para essa primeira etapa. Então, olha só, eu vou pensar aqui na transformação conforme a figura abaixo, né? Quer dizer, eu tenho um frame I-1 aqui, que está associado à junta I-1, e eu quero passar para o frame I, que está associado à junta I, certo? A gente já viu que tem 4 coisas que acontecem aqui, que são os 4 parâmetros de Navier-Hartenberg. Ou seja, eu tenho um comprimento do link, eu tenho um ângulo de torção, que é o ângulo de twist, eu tenho um offset e eu tenho um ângulo de junta, né? Então, comprimentos e ângulos são todos representados por algumas transformações que a gente sabe fazer com a nossa matriz de transformação homogênea 4x4. Então, ângulo vai ser uma matriz de rotação, uma transformação homogênea de rotação, e translação, distância, vai ser uma matriz homogênea de translação, também 4x4. Por isso, esse problema é dividido em 4 partes, né? Para eu ir do link I até o link I-1, eu vou partir do link I, que eu tenho, aliás, do frame I até o frame I-1 aqui. Eu vou partir do frame I, que eu tenho os eixos ZI e XI aqui. Eu vou fazer uma translação até o frame P, que está aqui, ó, o ZP e o ZQ são o mesmo aqui, e o XP, né? Então eu vou ter que fazer uma translação de DI aqui. Depois eu vou ter que fazer uma rotação de θi, que é a minha variável da junta aqui, é o meu ângulo da junta, para que eu vá de XP para XQ, aqui, ou seja, que eu vá do frame P para o frame Q. Então aqui eu já fiz 2 coisas. Já fiz a translação em Z para matar o offset, fui do frame I para o P, e depois eu fiz a rotação em torno de Z também, para matar o ângulo de junta, fui do P para o Q. Do Q para o R, eu vou fazer uma translação em X, onde eu vou eliminar o comprimento do link, e por último, do R para o I-1, eu vou fazer uma rotação em torno de X, onde eu vou eliminar o ângulo de torção αi-1. Meu celular está meio doido aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai primeiro pegar esse frame I, a gente vai transladar esse frame até o frame P, depois a gente vai rotacionar esse frame até o frame Q, depois a gente vai transladar ele de novo até o frame R, e depois a gente vai rotacionar ele de novo aqui até o frame I-1, né? Como são 4 transformações aqui, essa minha matriz de transformação que eu desejo, que vai me levar do frame I até o frame I-1,
ela é dada por esse produto de 4 matrizes de transformação aqui, ó, né? Então, eu vou ter uma matriz que leva do I para o P, eu vou ter uma matriz que leva do P para o Q, eu vou ter uma matriz que leva do Q para o R, e eu vou ter uma matriz que leva do R para o I-1. Repara que, graças a Deus que alguém inventou esse negócio de matriz homogênea, porque se a gente tivesse que multiplicar por matriz de rotação e somar com vetor de translação aqui, essa expressão ficaria extremamente poluída, né? Então, ainda bem que a gente consegue condensar as coisas dessa forma. Ainda assim, tá bem bagunçadinho, mas pelo menos a gente consegue condensar um pouco as coisas aqui, ó. Vamos olhar agora para essas matrizes de transformação aqui individualmente. Aqui, ó. Eu mantive a nossa foto aqui do que está acontecendo e eu coloquei um lembrete aqui, ó, em uma anotação um pouco mais explícita para a gente lembrar exatamente o que acontece com os frames todos lá, né? Depois, se o negócio acontecendo aqui, depois eu respondo. Então, olha só, eu coloquei na anotação aqui, ó, uma pena que eu não consigo dar zoom nesse negócio aqui, agora eu achei que tá um pouco pequeno. Mas eu coloquei aqui na nossa anotação que é o seguinte, ó, eu tenho um vetor VB, mas ele não é V escrito na base B, ele é V escrito no frame B, né? Então eu coloquei esse F do lado aqui do B para a gente saber que é o frame B, né? Então eu tenho um vetor escrito no frame B, e eu quero escrever ele a partir de um vetor que está escrito no frame A, certo? Como que eu faço essa transformação? Então eu vou pegar esse vetor V que está escrito no frame A, vou pré-multiplicar ele por uma matriz de rotação que leva da base A para a base B. Até aí beleza, fiz a troca de base. Só que eu tenho que somar esse produto aqui com um vetor U que está escrito no frame B e que aponta para a origem do frame A, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho um vetor aqui nesse frame aqui, que é o frame I, eu quero levar ele para o frame I-1. Então, o vetor no frame I, eu tenho que escrever ele na base I-1 e eu tenho que somar com o vetor origem, que aponta da base do I-1 até a base do I, né? Então, ele está escrito na base I-1 e aponta para I. Aí, aponta para a base do frame I. E aí, a hora que eu fizer essa soma, assim, eu vou obter esse vetor transformado para o frame B. Beleza. Como que eu transformo essa expressão aqui, escrita com vetores de 3 linhas e 1 coluna, e matrizes de 3 linhas e 3 colunas? Como que eu transformo essa expressão aqui na minha expressão de transformação homogênea? Bem, eu vou pegar esse vetor V de 3 posições, vou concatenar um 1 aqui embaixo. Vou pegar esse vetor V de 3 posições e vou concatenar um 1 aqui embaixo. Aqui todo mundo lembra, né? A minha matriz de transformação, ela vai ser composta de 4 partes. Eu tenho 3 zeros aqui embaixo da matriz de rotação, eu tenho um, na verdade, aqui embaixo do meu vetor de deslocamento. Eu tenho aqui a minha matriz de rotação, que leva da base A para a base B, e eu tenho aqui o meu vetor origem do sistema, origem do frame A, escrito no frame B. Então está aqui a nossa matriz. Quando eu monto a matriz dessa forma, essa daqui é a minha matriz de transformação que leva do frame A até o frame B. Beleza. Agora o que eu preciso? Eu preciso primeiro escrever essa matriz de rotação que leva do frame I até o frame P. O frame I é esse aqui, ó. O ZI está aqui e o XI está aqui. Por que este é o frame I, pessoal? Porque é o seguinte, a gente tinha lá sempre, quando eu estou montando, ou quando eu estou utilizando a convenção de De Navier-Hardenberg, o que eu tenho? Eu tenho sempre uma cadeia cinemática, que a gente chama, e essa cadeia cinemática ela se inicia em um link e termina em um link, certo? Então eu vou ter sempre link junta, link junta, link junta, link junta, e lá no final eu vou ter um link. Então eles são sempre intercalados. O link 0, ele é o primeiro link da cadeia cinemática. Beleza. Depois do link 0, o que vem? A junta 1. E depois da junta 1, o link 1. E depois da junta 2, link 2, junta 3, link 3 e assim por diante.
Então, ó, se aqui eu tenho a junta i menos 1, esse link tem que ser o link i menos 1. Depois eu vou ter a junta i e o link i. Até aqui, ok, beleza, tranquilo. O que mais que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, aqui, ó, eu tenho então todas aquelas transformações do ângulo de torção, eu tenho a transformação do comprimento do link, do offset e do ângulo de rotação aqui, ó. E a primeira transformação que eu vou olhar é a transformação da rotação, da rotação não, é a transformação do offset, né? Quer dizer, eu tenho esse frame ZI aqui, que é da minha junta I, e eu quero começar o caminho para transformar esse vetor que está escrito na junta I para a junta I menos 1. Mas, por enquanto, eu só vou pegar esse frame aqui da junta I e eu quero transformar ele para um frame intermediário que esteja aqui, ó, aqui embaixo, ó, do I para o P. Então, aqui está o eixo Z e aqui está o eixo X do frame P. Por que essa orientação aqui dos eixos? Porque, segundo a convenção de De Navier-Hartenberg, como que a gente fazia essa nomenclatura dos eixos aqui? Não é de qualquer forma, né? Eu vou pegar esse eixo, essa junta I menos 1 e essa junta I para a gente ver como que era a regra, que vai ficar mais fácil de ver. Então, o que vai acontecer? Na junta I menos 1, eu tenho que, primeiro, definir o eixo da junta. Esse aqui é o eixo da junta I menos 1. E o meu frame que estará no link I menos 1, ele tem que ter o eixo Z na direção do eixo da junta I menos 1. Então, eu vou colocar esse eixo Z aqui. O eixo Z, ele é arbitrário, tá? Ele poderia, como isso aqui é uma reta, ela tem dois sentidos possíveis. Essa setinha poderia estar apontando para cima ou poderia estar apontando para baixo. Tanto faz, tá? Aqui está apontando para cima. Beleza. Que mais? Como que eu defino mais eixos aqui? Eu tenho um segundo eixo aqui, que é o eixo X. Como que eu defino o eixo X? Repara que aqui eu tenho o eixo I menos 1, relacionado à junta I menos 1, e eu tenho o eixo I relacionado à junta I. Do eixo I menos 1 para o eixo I, eu vou ter uma reta que é mutuamente perpendicular a esses dois eixos. Essa reta, ou esse segmento de reta aqui, ele vai definir a menor distância entre esses dois eixos. O eixo X, ele tem que estar sobre esse segmento de reta e ele tem que apontar do eixo I menos 1 para o eixo I. Ele tem que apontar do menor para o maior eixo no sentido de índice de contagem ali, né? Então, do I menos 1 para o I, nunca do I para o I menos 1, tá? Então, esse eixo X aqui é fixo, ó. Esse aqui é o X menos 1. O Z menos 1 poderia estar para cima ou para baixo, mas o X menos 1 aqui, o XI menos 1, ele é fixo, tá? Ele tá exatamente aqui, ó. Então, beleza. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho o ZI apontando na direção do eixo I e o XI apontando na direção aqui dessa reta mutuamente perpendicular entre os eixos I menos 1, aliás, entre o eixo I e o eixo I mais 1, que vai estar em uma outra junta que não está desenhada aqui. Então, olha só, eu tenho esse sistema de coordenadas aqui e o próximo sistema de coordenadas, o próximo frame, que é o frame P, ele só está deslocado para baixo aqui, ele só tem um offset de D. Orientação a mesma, ó, XP, mesma orientação de XI, linhas paralelas aqui, ZP, que está dizendo aqui, mesma orientação de ZI. Beleza. Então, o que eu fiz? Como que eu faço para ir do sistema I para o sistema P? Bom, do sistema I para o sistema P, eu tenho basicamente uma translação de DI no eixo Z. Beleza. Essa translação é positiva ou negativa? É aí que a gente tem que pensar. Ó, aqui eu quero ir do eixo do sistema I para o sistema I menos 1, certo? Do sistema I para o sistema I menos 1. Então, se eu fosse substituir coisas aqui, ó, na verdade, aqui eu devo ir do sistema I para o sistema P, né? Não, o I menos 1 está lá longe. Eu quero ir do sistema I para o sistema P. Então, aqui, ó, se eu comparar aqui, ó, o A tem que ser o I e o B tem que ser o P, certo? Então, esse vetor origem aqui, ó, como que eu escrevo ele? Ele é o vetor origem, tá vendo que tem A aqui, ó?
Então, ele é o vetor origem do frame I escrito no frame B. B é P aqui, ó. Então, ele é a origem do frame I escrito no frame P, certo? Origem do sistema I está aqui, frame P está aqui, certo? No frame P, como que eu escrevo um vetor que vai do frame P até a origem do frame I? É um DI aqui, positivo em Z, certo? Positivo em ZP. Então, por isso que esse vetor aqui, ó, de 3 linhas e uma coluna, que é esse vetor origem aqui, ele é 0 em X e em Y, e ele é DI em Z, porque aqui eu tenho que escrever a origem do sistema I escrito no frame P. Então tá aqui. Então por isso que esse vetor é 00DI positivo e não 00DI negativo. Então beleza, essa é a nossa primeira matriz de transformação. E agora, como que eu sigo? Bom, agora eu estou aqui no frame P. Eu quero um vetor que vai me levar de P, aliás, um vetor não, uma matriz de transformação que vai me levar de P para Q. Beleza? De P para Q é uma rotação negativa em torno do eixo Z. Repara que de Q para P a rotação seria positiva, né? Se você usar a sua regra da mão direita, de Q para P eu teria uma rotação positiva em torno de Z. Mas de P para Q a rotação é negativa, certo? E eu tenho que escrever aqui, ó, na minha matriz de rotação, a matriz de rotação, agora eu devo ir de P para Q. Então eu tenho que escrever a matriz de rotação que sai de P e chega em Q, certo? Eu quero escrever essa matriz de rotação aqui, ó, que sai de P e chega em Q para pôr nesse lugar aqui, ó, né? Então que leva um vetor de P para Q. Para levar um vetor de P para Q, eu tenho que fazer uma rotação negativa em torno do eixo Z. Como é a rotação em torno do eixo Z, a gente já sabe que nessa matriz 3x3 aqui, ó, o eixo Z vai ser 1, né? E agora, essa rotação ela é de um ângulo θi, e o sinal desse ângulo ele só vai interferir nesse seno aqui, ó. Se a rotação for positiva, o sinal do seno está em um lugar, e se a rotação for negativa, o sinal do seno está em outro lugar. Se você não lembra como que faz essa rotação aqui, ó, vamos fazer na mão, uma vez para você ver. Então aqui, ó, deixa eu pegar minha luzinha aqui. Então a gente está fazendo uma rotação em torno do eixo Z. Uma rotação em torno do eixo Z. Vou pegar nossa luzinha aqui. Beleza. Como que a gente faz a rotação em torno de um eixo, pessoal? Eu sempre faço assim, ó. Se eu vou fazer a rotação em torno do eixo Z, eu quero desenhar o eixo Z saindo da lousa. Sempre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um eixo X para cá, que eu vou chamar de x0, e um eixo Y para cá, que eu vou chamar de y0. Aí, eu vou ter um eixo x1 para cá e um eixo y1 para cá. Então, x1, y1. Beleza. Aí eu vou ter uns vetores aqui, ó. Então eu tenho o vetor aqui i0 e aqui j0, e em azulite eu vou ter os vetores aqui. Deixa eu usar a reta
todas as vezes, depois fica mais fácil. Então, vou ter o vetor I1 e J1. E aqui, ó, o ângulo de rotação que eu tenho de um para o outro aqui vai ser o meu ângulo θ. Então, aqui tem θ e aqui tem θ. Beleza. O truque é você escrever I1 em função de I0. Então, como que eu escrevo o vetor I1? Aqui, ó. O vetor I1, né? Lembra que o tamanho de todos eles, I0, é igual ao tamanho de J0, que é igual ao tamanho de I1, que é igual ao tamanho de J1, que é igual a 1. Todos eles têm o mesmo tamanho, tá? Então, como que eu escrevo o vetor I1 em função de I0 e J0? Eu vou ter aqui I0, que multiplica o cosseno de θ, mais, no lugar de J0 aqui, eu vou ter seno de θ. Tá aqui. Ai. Dei uma cotovelada na minha impressora aqui. Depois, para escrever o J1 aqui, ó, em termos de I0 e J0. O J1, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque uma parte dele aponta para trás aqui, ó, né? A parte que teria projeção sobre I0 aponta para trás. Então, e essa parte aqui, o tamanho dela é 1 que multiplica o seno de θ, né? Então, eu vou ter menos I0 seno de θ. E aí, na parte do J0 aqui, eu vou ter uma componente que aponta na mesma direção do J0, né? Então, eu vou ter o cosseno de θ que multiplica J0, positivo. Opa. J0, cosseno de θ. Beleza, e como é a rotação em torno do eixo Z, os vetores K0 e K1 coincidem aqui, né? Então, K1, meu K cursivo está cada vez mais feio ao longo do tempo. Igual a K0. Então, tá aqui. Agora é só escrever isso aqui matricialmente. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter I1, J1 e K1 é igual a cosseno θ, seno θ, 0, menos seno θ, cosseno θ, 0, 0, 0, 1. I0, J0 e K0. Então, beleza. A gente lembrou como é que escrevia a matriz de rotação aqui. Essa é a matriz de rotação em torno de Z positiva, certo? Aqui, o que a gente quer? A gente quer... Aqui, na verdade, aqui tem duas formas de você interpretar isso daqui. Essas duas formas, como elas estão corretas, elas têm que te levar à mesma conclusão. Aqui, ó, o que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte, essa matriz de rotação que a gente calculou, ela levava a gente, por exemplo, no sentido da rotação positiva aqui, ó. Então, ela me levaria de Q para P. Eu quero ir de P para Q, é o caminho contrário. Se é o caminho contrário, o que eu tenho que fazer com essa matriz aqui? Eu tenho que transpor. Então, o sinal do seno vai negativo aqui para cima. Outra coisa que você poderia pensar é o seguinte, olha, eu fiz aqui, eu calculei aqui, ó, uma matriz de rotação com ângulo positivo em torno de θ, mas eu queria, na verdade, um ângulo negativo, né? Porque de P para Q eu rotacionei um ângulo negativo. E aí? Bom, e aí que se eu substituir o θ por menos θ aqui para fazer um ângulo negativo, o que eu tenho? Eu sei que cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ e o seno de menos θ
é igual a menos o seno de θ. Então, se eu trocar θ por menos θ aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um sinal positivo aqui e um sinal negativo aqui, ó. Então, das duas formas que eu pensar, se eu trocar, se eu falar assim, não, eu vou de um sistema para o outro, em vez de 0 para 1, eu quero ir de 1 para 0. Então, esses sinais aqui vão se inverter, dos senos. Ou se para ir de 1 para 0, eu quero ir pelo ângulo negativo. Então, eu vou trocar θ por menos θ. Esses sinais aqui vão se inverter da mesma forma, tá? Então, no fim das contas, a matriz de rotação que a gente quer, que vai levar de P para Q, ela é uma matriz onde o seno está aqui em cima, aliás, o seno negativo está aqui em cima e o seno positivo está aqui embaixo. Então, essa matriz de rotação, ela vai ter essa carinha aqui, ó. Obviamente que meu computador está bem difícil. Então, ela vai ter essa carinha aqui, ó, né, com seno negativo aqui em cima. Eu não tenho nenhuma translação associada a essa rotação aqui, então eu tenho tudo zero aqui, né, e aqui é a matriz de rotação que a gente acabou de deduzir. Depois, o que eu vou ter? Agora a gente já fez então a translação para cá e a rotação. Agora eu tenho que fazer uma translação para o frame R. E essa translação é em X. Então o que vai acontecer? De Q para R eu vou fazer uma translação em X. E de novo, né, é legal olhar nessa expressão aqui de cima para a gente não perder a mão. Então de Q para R, olha só, é de A para B. Então, eu tenho que escrever o vetor origem do sistema Q no frame R. O sistema Q está aqui, ó, certo? E o frame R está aqui. Origem do Q no frame R é essa distância AI-1, que é o comprimento do link I-1, no eixo X, no sentido positivo, no frame R. Meu chefe está me ligando, depois eu atendo. Então, o que vai acontecer? Ô, gente, chega disso. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, não tenho rotação, né? Porque aqui eu fiz só uma translação pura. E o meu vetor origem do sistema Q no sistema R, ele é esse vetor aqui, ó, AI-1 em X, 0 em Y e 0 em Z. Então, beleza. Tá aqui a minha terceira matriz de transformação. E a quarta matriz de transformação, que leva em conta o ângulo de torção do link, ela vai ser feita em torno do eixo X também, né? Vai ser uma matriz de rotação em torno do eixo X. O que vai acontecer aqui, ó? Eu quero ir do sistema R para o sistema I-1, certo? Então, o sistema I-1 está aqui, o sistema R está aqui, ó, né? Do sistema R para o sistema I-1, se você utilizar a regra da mão direita, de novo foi uma rotação negativa em torno de X aqui, né? Então, a gente vai a gente vai calcular a matriz de rotação, agora a matriz de rotação em torno de X, e aí a gente vai ver como que a gente transforma essa matriz de rotação numa matriz de rotação que tem um ângulo negativo. Vamos lá. Eu vou tentar aproveitar os desenhos aqui, e o que não for aproveitável a gente apaga. Só aumentar um pouquinho a borracha aqui. Agora teremos que diminuir a borracha. E aqui também, né? Porque agora a nossa rotação é em torno de X. Como ela é em torno de X, eu quero deixar o X saindo da folha, certo? E ali, como eles chamam de alfa o ângulo, eu vou chamar aqui de alfa também. Então aqui a gente vai ter agora um ângulo alfa
o ângulo alfa, x está saindo da tela, então eu vou ter y0, y1, z0 e z1. Essa orientação é porque o x está saindo da tela, então a rotação de y para z tem que estar saindo da tela. E aqui eu vou ter os vetores J0, K0, J1 e K1. Beleza, vamos fazer essa matriz de rotação rapidamente aqui, ó. Eu quero escrever o vetor J1 agora. Então, J1, ele é... Lembrando que o tamanho de todos eles é 1 da mesma forma. Então, J1 é J0 cosseno de alfa mais K0 seno de alfa. K1, ele vai ser menos J0 seno de alfa. Então, K1 menos J0 seno de alfa mais K0 cosseno de alfa. E I1 e I0 serão coincidentes, né? Então, I0 igual a I1. Beleza. Escrevendo as matrizes de rotação agora, escrevendo isso aqui na forma matricial, então eu vou ter I0, J0 e K0 igual a 1, 0, 0, 0 cosseno de alfa, seno de alfa, 0 menos seno de alfa, cosseno de alfa, e 1, J1 e K1. Então tá aqui, nossa matriz de rotação. Isso aqui para um ângulo alfa positivo, né? O ângulo alfa positivo vai ser isso aqui, ó. Se o ângulo alfa for negativo, que eu acho que é mais direto de ver aqui, se o ângulo alfa for negativo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar trocar alfa por menos alfa, e aí só o sinal do seno se inverte. Então esse aqui vai virar mais, e isso daqui vai virar menos. Beleza? Então o meu menos seno de alfa tem que estar na parte de cima aqui da matriz, e não na parte de baixo, né? Tem que ter na posição 2, 3 e não na 3, 2. Então, se a gente voltar lá para o meu esquema aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter uma matriz de transformação. Opa! Meu PowerPoint tá doidão aqui. Eu juro que eu apertei para ele apresentar. Vamos. Aí, agora foi. Opa, volta. Então, ó, eu vou ter uma matriz de transformação aqui que não tem nenhuma translação, né? Porque eu não fiz nenhuma translação aqui, eu só fiz uma rotação em torno de x. Então, em torno de x aqui eu vou ter o 1. E o menos do seno vai estar na posição 2, 3 aqui da minha matriz de rotação e não na posição 3, 2. O alfa ele tem esse índice alfa em menos 1 porque ele é da junta i menos 1, né? Então, beleza. Agora que eu tenho as 4 matrizes de transformação, eu vou multiplicar tudo naquela ordem que a gente viu no primeiro slide. Então tá aqui, se eu conseguir voltar. Aqui, ó, eu vou multiplicar todos eles nesta ordem específica, né? Que eu tenho que transformar primeiro de i para p, depois de p para q, depois de q para r, depois de r para i menos 1,
para ter essa transformação direta de I para I menos 1. Quando eu fizer isso aqui, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Quando eu multiplicar as 4 matrizes, eu vou ter essa matrizona aqui, ó. E essa matriz é legal, ela está calculada aí, ela está mostrada de forma analítica aí, por quê? Porque se você usa a convenção de Denavier-Hartenberg, o que vai acontecer? Sempre você vai ter o eixo Z apontando no eixo, na direção do eixo da junta e o eixo X apontando da junta I menos 1 para a junta I, né, do eixo da junta I menos 1 para o eixo da junta I, através daquele segmento de reta que é mutuamente paralelo aos dois eixos das juntas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa matriz aqui de transformação de frames vai ser sempre a mesma, porque a convenção de criação dos frames ali em cada link é sempre o mesmo, é sempre a mesma. Então você sempre vai pegar o ângulo de torção do link, vai colocar aqui no lugar de alfa i menos 1. Você vai pegar o ângulo de rotação da junta, vai colocar aqui no lugar do θi. Você vai pegar o comprimento do link, vai colocar aqui no AI. E você vai pegar o offset do link e vai colocar aqui no DI. E pronto, você sempre vai ter a sua matriz de rotação já pronta para ação aqui, já pronta para ser executada, pronta para ser aplicada nos seus vetores aqui. E essa matriz de rotação vai te levar do vetor I, aliás, vai te levar do frame I até o frame I menos 1, né? Tem algumas coisas legais aqui, ó. Então, a gente já conhece a transformação que leva do link I ao link I menos 1. Então, agora que a gente já conhece isso, a gente pode escrever essa transformação que leva do link N até o link 0. Né? Porque agora, se eu sei ir de um link até o outro, agora eu posso ir para o link que eu quiser. Né? Então, do link N até o link 0, né, que é essa transformação aqui do link N até o link 0, eu posso escrever como esse produto de matrizes aqui. Ó. Então, eu vou levar da matriz N até a matriz N menos 1 e assim por diante, até que eu levo da 4 para 3, do frame 3, na verdade, 4 para 3, do frame 3 para o 2, do frame 2 para o 1 e do frame 1 para o 0. E multiplico todo mundo e eu vou obter essa matriz de transformação que leva do frame N, que seria o frame da ferramenta, para o frame 0, que seria o frame inercial. Outra coisa muito interessante aqui, ó, é que a gente deve notar que essa função aqui, ó, essa matriz aqui, na verdade, ela é uma função de AI menos 1, alfa I menos 1, DI e θi. Certo? Ela é função desses quatro parâmetros aí do Denavier-Hartenberg. Por isso, as linhas da matriz de links do Denavier-Hartenberg, elas não possuem. Rolou uma pequena erro de digitação aqui. Então, por isso, as linhas lá da matriz de links do Denavier-Hartenberg, elas possuem aquele offset esquisito que eu mostrei para vocês no começo, né? Aquela defasagem esquisita que eu mostrei no começo. Agora minha tela tá preta e eu não sei o que aconteceu. Continua preta. Agora ficou branco? Aí, agora foi. Então aqui, ó, por isso que as linhas da matriz de links de Denavier-Hartenberg possuem a configuração apresentada, que é aquela configuração que eu mostrei lá no comecinho para vocês. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Gente do céu.
Sei lá o que tá acontecendo aqui. Mas deixa eu voltar lá pra matriz de Navier-Hartenberg. Essa configuração aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Alpha I-1, AI-1, DI e θI. É por isso que ela tem essa configuração aqui, ó. Porque se ela não tivesse essa configuração, o que acontece? Você teria que misturar elementos de várias linhas aqui para montar uma matriz de transformação. Do jeito que é aqui, ó, se eu pegar a matriz do link, a linha do link I aqui, ó, diretamente eu monto a matriz de transformação que leva do link I até o link I-1, diretamente, né? Então eu consigo só pegar os parâmetros aqui organizados por linha agora e montar aquelas matrizes que eu preciso montar. Então vamos voltar lá. Com bastante calma. Vocês veem que tudo na vida tem um motivo. Por mais estranho que possa parecer, mas tudo na vida tem um motivo. Aqui, ó. Então, o que eu proponho agora é que a gente escreva os parâmetros e as matrizes de transformação de frame do nosso robô 6R aqui, ó. Que é esse robôzão que a gente estava brincando lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Vou pegar essa foto aqui. Vou até fechar o PowerPoint para ver se eu libero um pouco de processamento aqui. Então cá estávamos, ó. A gente tem o nosso robô. E que eu acho legal, mesmo que a gente... Talvez a gente consiga terminar hoje, mas mesmo que a gente não termine, pelo menos isso aqui vai dar pra gente uma compreensão legal do que está acontecendo aqui. Então, beleza. Aqui está o nosso robô, que a gente usa lá em aula, nosso braço robótico. E aí, tem algumas juntas aqui que eu quero, primeiro, chamar a atenção delas aqui. Talvez desenhando assim. Rosinha aqui por cima. Então, aqui é uma das juntas. Aqui é a outra junta. Aqui é a outra junta. Depois a gente tem uma junta aqui. Depois a gente tem uma junta aqui. E depois a gente tem uma junta aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Quando eu desenho o pino aqui é como se fosse um eixo aqui que passa por aqui, né? E quando eu desenho esse redondinho aqui é porque a gente está vendo ela de lado. Então beleza, esse é o nosso braço robótico aí. E aí a gente tem aqui, ó, em termos de juntas, só pra gente não se confundir, eu vou colocar com J o nome das juntas aqui. Então aqui, essa seria a junta 1, essa daqui a junta 2, essa daqui a junta 3, essa aqui a junta 4, essa aqui a junta 5 e essa daqui a junta 6. Essas são as nossas 6 juntas. Beleza. Em termos de link agora, vamos fazer de verdinho aqui, ó. Aqui embaixo e na base toda aqui, eu vou ter o link 0. Isso aqui para mim é o link 0. Depois aqui eu vou ter entre a junta 1 e a junta 2, eu vou ter o link 1. Depois entre a junta 2 e a junta 3, eu vou ter o link 2. Depois entre a junta 3 e a junta 4. Aqui é até difícil de desenhar esse link aqui, né?
mas eu vou ter o link 3. Entre a 4 e a 5, eu vou ter o link 4. Aqui também é difícil desenhar. Entre a 5 e a 6, eu vou ter o link 5. E aí depois da junta 6, eu vou ter o link 6. Então, começa em link, termina em link, certo? Começa no link 0, termina no link N. N é o link da junta. Então, se eu for montar a matriz de Denavier-Hartenberg aqui, ó, o que eu vou precisar fazer? Vou ver se eu consigo montar uma matriz relativamente bonita aqui. Vou precisar do número do link, alfa, A, teta e D. Até, João. Fica tranquilo, cara. Então, daqui pra frente. Beleza. Aqui, então, o que a gente vai ter? Aqui eu vou ter o número do link. Aqui eu vou ter alfa i menos 1, a i menos 1, teta i, d i. Beleza. Aqui a gente vai ter que dar uma pensada ainda, mas tranquilo. Com relação aos links, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Com relação aos links, a gente vai ter que enumerar a partir do link 1. Mas tem alguns dados que a gente vai precisar do link 0, que são o A e o alfa, né? Então aqui, ó. Vamos enumerar esses links aqui. Então aqui eu tenho a partir do link 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Aqui, ó, se eu estou no link 1, eu vou precisar do A e do alfa relacionados ao link 0. E esses dois aqui, por padrão, eu sei que eles são 0. Por padrão. Tanto o comprimento do link 0 quanto a torção do link 0, a gente sempre trata como 0. Por quê? Porque o comprimento e a torção, você precisa de 2 eixos de junta consecutivos para determinar. E aqui no link 0, você não tem 2 eixos de juntas, porque você está no primeiro link, né? Então, você trata tanto a torção quanto o comprimento igual a 0, né? Aqui, o θ e o d, eles já são parâmetros diferentes que a gente tem que dar uma olhada. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, no link 1. Para eu saber o θ e o d do link 1, eu vou precisar dar uma olhada aqui, ó, nos eixos das juntas. Então vamos tentar desenhar mais ou menos os eixos dessas juntas aí, para ver o que acontece, ó. O eixo da junta 1, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Ele vai estar aqui no meio e ele vai ser reto para cima. Porque a junta 1 ela faz esse movimento de rotação aqui, então o eixo da junta 1 ele está reto para cima. Não sei se isso aqui ficou bem reto, ficou reto para cima na foto, mas não ficou de acordo com a figura. Talvez nosso reto de acordo com a figura seja algo assim, ó. Mais ou menos. Então aqui seria o meu eixo. Vamos colocar aqui, ó. Eixo 1. Beleza. Aqui está meu eixo 1. O meu eixo 2, ele passa por aqui, ó. Né? Ele vai estar totalmente transversal aqui, ó.
Então, o que, que vai acontecer? O meu eixo 2, vou tentar desenhar ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Algo mais ou menos assim. Certo? E aí ele sairia lá para trás, assim. Alguma coisa assim. Eixo 1 e eixo 2 tá aqui, ó. Esse aqui, sei lá para que lado. Vou desenhar para cá que tá mais prático para mim. Esse aqui seria meu eixo 2. Beleza. Agora eu preciso encontrar uma reta que seja mutuamente perpendicular ao eixo 1 e ao eixo 2. Vamos desenhar. Vou tentar usar esse amarelo claro aqui para desenhar. Então, uma reta que é mutuamente perpendicular ao eixo 1 e ao eixo 2 é essa reta aqui, ó. Então, eu vou precisar da retinha aqui. Essa reta aqui, ó. Tá certo? Porque aí ela forma um ângulo de 90 graus aqui no eixo 1 e aqui no plano vai ser bem difícil desenhar para cá, assim, no eixo 2. Então, ela é mutuamente perpendicular ao eixo 1 e ao eixo 2. Beleza. O que, que diz a minha convenção de Denavi-Hardenberg? Ela diz o seguinte, que eu preciso, para colocar os frames aqui em cada eixo, eu preciso aqui, ó, para o eixo 1, eu vou definir aqui, vai ser complicado agora definir, vamos tentar verde de novo aqui. Vamos definir aqui, ó, precisando da retinha. Eu vou precisar colocar o eixo Z ou os eixos Z na direção dos eixos das juntas aqui, ó. Então aqui eu vou ter o meu eixo Z1, certo? E o meu eixo Z2 vai ser na direção dessa junta aqui. Só reforçando para deixar claro. Nesse momento aqui, Z2. Nesse momento aqui, o que que impede de eu ter desenhado o Z1 apontando para baixo ou o Z2 apontando lá para a parede? Nada, né? Porque quando eu estou definindo os eixos Z, tanto faz a direção que eles estão apontando, né? Desde que eles estejam sobre os eixos das juntas aqui, ó. Eu desenhei para cá só porque era mais fácil desenhar. Mas poderia ser para o outro lado da mesma forma. Então tá aqui, eixo Z2 e aqui, ó, para desenhar o X3, eu vou precisar desenhar esse eixo J3 aqui também, ó. Agora que me dei conta. Então, vamos lá. Esse eixo J3 aqui. Ele tá mais ou menos para cá, assim. Certo ou errado? Para cá, assim. E lá do outro lado ele sai por trás, assim. Tá muito ruim. Aqui. Esse aqui é o meu eixo 3. Esse aqui é o meu eixo 3. Então, agora que eu já tenho os Z's aqui, eu vou colocar os X aqui, ó. Aí, de novo, eu preciso de uma reta que seja mutuamente perpendicular ao eixo 2 e ao eixo 3. Aqui me parece que eles são paralelos, né? Então, qualquer reta que eu colocar aqui vai ser mutuamente perpendicular. Desde que ela realmente seja mutuamente perpendicular, né? Aqui. Beleza. Então, essa daqui é mutuamente perpendicular a esse eixo aqui e a esse eixo aqui. Assim. Agora, olha só como que estão os meus eixos aqui, ó. Aqui eu vou ter x1 nesse segmento de reta apontando do eixo 1 para o eixo 2. O x1 ele tem que estar aqui, ó. Necessariamente. Se o x1 está aqui,
E o Z1 tá aqui, ó. Meu Y tá pra cá, né? De Z para X, tem que ter Y pra cá. Então, meu Y tá saindo aqui, ó. Desenhar mais curtinho assim. Esse aqui seria meu Y1. Aqui eu tenho Z2. O X2 tem que estar apontando em cima dessa reta aqui, ó. Beleza. De Z para X. O meu Y2 está apontando para frente. Opa. A gente teria um eixo lá para frente assim, que seria o nosso Y2. Bom, beleza. Vocês já começam a ver que o negócio começa a ficar um pouco complicado aqui, né? Mas vamos tentar resolver aqui, ó. Aqui, ó, eu preciso agora definir a variável θ1, tá certo? Pro link 1 aqui, ó. θ1 vai ser o ângulo de rotação em torno desse eixo 1 aqui, ó. Nessa posição aqui eu deixei o robô zerado, ele está totalmente zerado, então θ1 vai ser zero. Mas eu posso girar esse robô. Então a minha variável aqui eu vou deixar ela como θ1. Beleza, θ1. E o meu offset, ele vai ser, ele tem que ser a distância que conecta esse, quer ver, ó? A gente até tem. O offset, ele é a distância que conecta as linhas dos links aqui, né? Então a linha desse link aqui, ó, de 1 para 2 perdão. O offset ele tá lá na junta, certo? A gente tinha algo assim, ó, só pra gente lembrar aqui. Tinha lá o link, aí você tinha uma junta, a outra junta, aqui o outro link. Então você tinha uma linha de links aqui, outra linha de links aqui, ó. Beleza. E aí esse cara aqui era o offset. Então eu preciso definir basicamente duas linhas de links aqui para começar a definir um offset. Então, ó, uma linha do link, que é do link 1 aqui, ó, é essa linha aqui. Isso aqui é o link 1. E o link 2 é esse link aqui, ó. Daqui para cá. O offset, ele se dá em cima da linha de eixo, né? Então aqui, ó, esse aqui é o eixo 1. Aqui eu teria, se fosse offset, eu teria offset entre 0 e 1. Isso aí, agora até eu fiquei na dúvida. Como que define esse primeiro offset aqui? Ah, o primeiro offset eu sei como definir. O primeiro offset é 0. Porque lá na definição do Denavi-Hartenberg ele fala assim que o frame 0 e o frame 1 eles devem ser coincidentes quando o seu sistema de coordenadas, a sua junta estiver na posição 0, exatamente.
Então aqui eu vou ter o frame 0 e o frame 1 exatamente no mesmo lugar. Então aqui o nosso primeiro offset, ele por definição ele vai ser 0 mesmo. Beleza. Agora, o segundo offset sim, ele deve ser diferente de 0, porque aqui, ó, eu tenho o eixo 2 e o eixo 3, e o segundo offset ele vai estar aqui, ó. Ele tem que estar a partir do eixo 2. Esse segundo offset aqui, ele vai ser 0 pela própria convenção do robô aqui, né? Pela própria construção do robô aqui, ele vai ser 0, porque essa junta aqui, ó, ela se conecta bem no centro aqui, né? O link aqui, ele se conecta bem no centro da rotação aqui, então eu não tenho um offset, né? Eu não tenho como se fosse só uma junta para lá. Tenho para os dois lados aqui. Então, aqui no link 2, ó, né? Eu vou ter o offset entre o 1 e o 2 aqui, que vai ser 0 também. Aqui é uma junta revoluta, então o meu θ vai ser o θ2. Opa, 0,2 não. θ2. E daqui em diante, ó, aqui eu vou ter o αi menos 1 e o ai menos 1. O αi menos 1 aqui, ó, vai ser o ângulo de torção entre 0 e 1, né? Então, o ângulo de torção do 0 é 0. O ângulo de torção do 1 vai ser o seguinte, ó. Aqui, repara que eu tenho... daqui para cá, ó, eu vou ter o ângulo de torção, ele é sempre dado em torno do eixo X aqui, ó. Certo? Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter, olha só, o meu eixo X está apontando para cá, aqui o eixo X está apontando para cima, ó. Eu tenho uma rotação em Z. Até aqui, beleza. Só que... peraí, não, meu Z tá para cá, tá até confuso de ver, ó. X tá para cima, Y tá para frente, Z tá pro lado aqui, ó. Tô viajando aqui, ó. O ângulo de torção a gente olha entre os eixos, né? Olha só. Eu tenho o eixo 1 apontando para cá e o eixo 2 apontando para cá. Lembra, o ângulo de torção é o ângulo entre os eixos das juntas. Eu que tô viajando na maionese aqui, ó. A gente tem aqui exatamente, ó, em torno do eixo X aqui, uma rotação de menos 90 graus, né? Do eixo 1 para o eixo 2 aqui, ó. Então, esse ângulo de torção aqui é menos 90 graus. E a medida não tem muito como saber, né? Aqui a gente tem que olhar aqui, ó. Aqui teria que ter uma medida aqui, L1. Né? Essa medida L1 aí, talvez o fabricante saiba exatamente. Então, essa medida é L1. Então, repara que para gente ir montando essa matriz de Denavier-Heitenberg, você tem que se apegar bem às definições aqui. Por exemplo, o ângulo de torção entre o eixo 2 e o eixo 3 aqui é 0. Aqui a gente tem duas juntas com eixos paralelos, né? Porque eles apontam exatamente para o mesmo lugar. Então, aqui, ó, do eixo 2 para o eixo 3 aqui, esse ângulo de torção é 0. Aqui tá em graus, né? E assim por diante. Aí a gente vai... Eu tenho esse comprimento aqui que vai ser o comprimento L3, ó. Aqui, o comprimento do link, que vai ser o L3. Então, tá aqui. E aí, o passo a passo é você definir os eixos, definir o sistema de coordenadas e ir aplicando as definições. Só através das definições é que a gente vai conseguir montar essa matriz aqui, ó. Aí, terminada de montar a matriz... o primeiro passo aqui seria montar todas as matrizes de transformação e depois de montar as matrizes de transformação a gente de fato escrever a posição da ferramenta lá no frame 6, lá aqui embaixo, e ir fazendo a transformação até chegar no frame 0. A hora que a gente chegar no frame 0 a gente vai ter a posição e orientação da ferramenta no espaço, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom?
Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.